Sabe quando um sonho parece tão real, tão estranho, que a gente fica pensando nele o dia todo? E se, na verdade, ele estivesse tentando nos contar algo? Algo bem profundo sobre quem a gente é? Bom, é exatamente essa a viagem que a gente vai fazer hoje com o conto do Fernando Sabino, O Gato Sou Eu. Prepare-se porque vamos mergulhar num lugar onde o subconsciente se mostra. E ele pode ser bem estranho, revelador e, olha, às vezes até um pouco teimoso. E tudo começa assim, com essa frase que já dá um nó na cabeça. Então eu sonhei que tinha acordado. Peraí, como assim? É uma frase que já nos joga de cara num paradoxo, né? Naquele lugar bem esquisito entre o que é sonho e o que é realidade. A partir daqui, pode esquecer a lógica tradicional, porque ela começa a se desmanchar no ar. Então, a grande questão que vai nos guiar por essa jornada é essa. Como é que um sonho pode revelar quem a gente realmente é? Porque esse conto, veja bem, não é só uma historinha. É praticamente uma sessão de terapia acontecendo bem na nossa frente, nos convidando a bancar o detetive e decifrar os símbolos da nossa própria mente. Vamos lá, então. O cenário é todo montado dentro de um consultório de análise. É só isso. E ali, um paciente começa a contar um sonho. Um sonho que à primeira vista parece bem simples, mas que a cada palavra vai se mostrando mais e mais complexo. E o interessante é que não tem descrição de lugar, não tem nome para ninguém, é só o diálogo, puro e direto. De um lado, uma mente tentando se esconder, se proteger. Do outro, uma mente tentando trazer tudo à tona. É literalmente um duelo psicológico. No sonho, a imagem é super simples, quase banal, sabe? O paciente está na cama e tem um gato olhando para ele. Mas o detalhe. O detalhe é que muda tudo. O gato tinha olhos parados de gato. Pensa nesse olhar, um olhar fixo, parado, sem emoção nenhuma. É isso que incomoda o paciente e é esse detalhe que vai ser a chave para tudo que vem a seguir. Ok, agora a coisa muda de figura. A gente entra na segunda parte da história, o médico ouve tudo com atenção e então começa a desmontar esse sonho peça por peça. Para ele não importa o gato em si, o animal. O que interessa mesmo é o que aquele gato representa. E aqui vem a primeira grande sacada da análise. O médico vira e diz: isso é uma projeção do seu subconsciente. Ou seja, aquele gato ali no sonho não é só um bicho. Na verdade, ele está funcionando como um espelho para o próprio paciente. Mas o que é essa tal de projeção? Bom, de forma bem simples, é quando a gente enxerga nos outros uma coisa que, na verdade, é nossa. É um mecanismo de defesa, sabe? A gente faz isso para não ter que encarar umas características nossas que a gente não curte muito. É aquela velha história. Quando se aponta um dedo para alguém, tem outros três apontando de volta para a gente. Então, aplicando isso à história, o médico explica que aquele temor reverencial, aquela mistura de medo e admiração que o paciente sente pelo olhar do gato, na verdade, é um sentimento do próprio paciente. O gato é só uma tela em branco onde ele está projetando tudo isso. Mas se você acha que a análise parou por aí, se enganou. A partir daqui, a conversa dá uma guinada bem inesperada. O médico não se contenta com essa primeira camada. Ele vai mais fundo, ele cava, até chegar no ponto central da identidade do paciente. E aí vem a reviravolta. O médico diz: não há a menor dúvida de que o gato sou eu, não é mesmo? Que? Isso mesmo. Ele se coloca dentro do sonho do paciente. A ideia é que aquele temor reverencial é, na verdade, pelo próprio médico, e isso foi projetado no gato. Mas calma, que a história não acaba aqui. Porque o que acontece quando a nossa mente consciente simplesmente se recusa a aceitar o que o subconsciente está tentando mostrar? Bom, o paciente, em vez de falar, nossa, é verdade, começa a lutar contra essa ideia. E é exatamente nessa briga, nessa resistência, que a grande verdade vai aparecer. O que vem a seguir é uma verdadeira batalha verbal, um diálogo super rápido, um ping-pong de ideias. O paciente até diz que concorda com o médico, mas tudo que ele faz, tudo que ele fala depois, grita ao contrário. É o que a psicologia chama de resistência. Olha só que interessante esse conflito interno. O paciente fala, sim, o gato sou eu. Mas no segundo seguinte, ele já começa a argumentar, a desviar, a resistir. A mente consciente dele está ali, tentando desesperadamente manter o controle. Mas o subconsciente está escapando por todas as frestas. E o médico, que é muito esperto, percebe isso na hora. Ele aponta exatamente para essa contradição e usa a própria resistência do paciente como prova. Ele diz: observe como, inconscientemente, você está rejeitando a minha interferência. Ou seja, o foco não é mais o sonho, e sim a reação do paciente à análise do sonho. E atenção na sala, gente, só
aumenta. A discussão fica cada vez mais intensa. O paciente fica mais e mais agitado, insistindo que o médico está errado. Só que quanto mais ele nega, mais ele se enrola na própria teia da lógica do sono. Até que acontece. Vem o famoso ato falho. No desespero de expulsar o médico da sua teoria, de tirar ele da sua cabeça, o paciente comete um deslize. Um erro daqueles clássicos, freudianos, que acaba revelando absolutamente tudo. Presta atenção. Ele não grita, saia da minha cabeça, ou pare com isso. Não. Ele grita, ponha-se para fora do meu gato. Do meu gato. Nesse exato momento, a batalha interna dele acabou. Ele perdeu e, ao mesmo tempo, venceu. Esse grito é o grande clímax da história. É aquele momento em que a máscara que a mente consciente usa simplesmente cai no chão. E o subconsciente finalmente fala, e fala alto e em bom som. É um paradoxo sensacional, não é? Na tentativa de expulsar o médico do gato, ele assume a posse do gato para si. O gato é meu. Ao fazer isso, sem perceber, ele admite a identidade que passou a história inteira negando. Fim de jogo. Ele é o gato. E então o que a gente tira de tudo isso? Bem, essa pequena história mostra o poder gigantesco que o nosso subconsciente tem. Mostra como a gente usa a projeção como um espelho. E talvez o mais importante, mostra como a gente luta com unhas e dentes contra as verdades sobre nós mesmos que a gente ainda não está pronto para encarar. A reflexão final que fica é: todos nós temos partes nossas que preferimos não enxergar, né? Fica a pergunta no ar: qual seria o nosso gato? Aquela característica, aquele medo, aquele sentimento que a gente joga nos outros, mas que lá no fundo a gente sabe que é nosso. O conto de Sabino é isso, um convite para a gente olhar para esse nosso gato e, quem sabe, finalmente se apresentar a ele.